Paz a todos quantos me ouvem nesta hora. Seguimos com nossa meditação sobre as mulheres na Bíblia. E nós vamos falar de Jael. Jael é uma mulher que a Bíblia tem ela como uma mulher corajosa, uma mulher que foi determinada, uma mulher que venceu o inimigo que vinha oprimindo o povo de Deus. E a Bíblia faz referência a Jael. Acompanhe a leitura comigo, que está no livro de Juízes, no capítulo 5, no versículo 24, onde lemos: Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Então a Bíblia ela faz referência a Jael. Jael foi bênção. E eu quero que você também seja bênção. Eu quero que você que parou para meditar, acompanhar essa reflexão sobre a vida dessa mulher corajosa, também seja bênção. E você é bênção. Você que me ouve é bênção. Ela entrou para a história, como está relatado aqui em Juízes 5, 24, pelo ato de coragem que ela teve. O povo de Israel estava em guerra, estava numa luta, porque o rei Jabim, um perverso capitão Sísera, estava oprimindo o povo de Deus. Eu vou fazer até a leitura com vocês, para vocês entenderem a situação que Jael vivia, que o povo vivia, porque ela colocou uma tenda ali também perto, e ela vivia, ela acompanhava. Ela não era israelita, ela fazia parte de uma tribo nômade, mas ela conhecia o Deus daquele povo. Então o povo estava lá guerreando, mas vamos à leitura, o texto que diz, que está no livro de Juízes 4, que diz que a servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era capitão do seu exército. Presta atenção. Sísera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Preste bem atenção no que diz Deus através da sua palavra. Eles tinham aqui um material bélico muito forte. Eles oprimiam, porque eles faziam o povo de Israel ficar com medo do material de guerra que eles tinham. Mas veja bem o desenrolar desse texto, dessa história. Eles estavam ali sob opressão. Aí entra Jael. Ela era casada com Éber, fazia parte de um grupo nômade, como eu já havia falado, e mesmo não sendo israelita, ela gostava e amava, conhecia o Deus de Israel. E aí eu quero ler também um versículo que vai chamar muito a nossa atenção. E eu quero que aqui seja a tua meditação, para a tua bênção, para que você creia, continue crendo nesse Deus maravilhoso. Juízes 4, versículo 11, lemos assim, presta atenção. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Presta atenção aí. Eles montaram ali uma tenda
e a tenda ficava ali junto a Quedes. Presta atenção, havia ali um propósito de Deus quando eles armaram a tenda em Quedes, porque havia bênção e eles não sabiam. Havia bênção para Jael. Jael ia ser uma pessoa muito usada para ajudar a vitória do povo de Deus. Em Juízes 4 nós lemos, versículo 9, que diz assim, e Débora, ela disse assim no versículo 9, e ela disse, certamente irei contigo, porém não será tua honra, não será tua honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para onde? Para Quedes. E era ali que estava a tenda de Jael. Então a gente pensa aí, a gente, ou eu, você, nós, povo de Deus, às vezes fica em dúvida das coisas, está fazendo alguma coisa, pensa que está errado, mas quando a nossa vida é direcionada por Deus, quando a nossa vida ela está no centro da vontade de Deus, as mínimas coisas que você pensa que não vai ter valor, Deus usa, porque eles viviam, como eu disse, eles eram nômades, e eles viviam muito em tendas. E Jael, ela sabia montar uma tenda, ajudava ali. Claro que ela não fazia sozinha, ela ajudava a montar tenda, desmontar tenda, tanto que ela sabia, manusear a estaca, uma estaca, porque para armar a tenda tinha que bater, né? A estaca era uma ferramenta de furar, né? Bem preparada. E ela sabia muito bem manusear aquela ferramenta. E ali, quando o povo estava guerreando, a gente sabe aqui que eles estavam lá na tenda trabalhando, e o povo guerreando, o povo trabalhando ali para a vitória. E como nós lemos, Deus havia falado através de Débora, que a vitória seria pela mão de uma mulher. Eu quero que a vitória seja pela tua mão. Você crê nisso? A vitória vai vir pela tua mão. Eu não sei o que você usa na tua mão. Talvez você usa muito utensílio de cozinha, você faz comida para fora. Eu não sei se você tem na tua mão uma caneta, você trabalha muito com caneta. Eu não sei se você tem na tua mão agulha, você é uma enfermeira. Eu não sei se você tem a Bíblia, alguma coisa você tem nas mãos para trabalhar. E é nisso que Deus vai te habilitar, vai te dar sabedoria, que você tenha sucesso, vitória no que você tem nas tuas mãos. Eu tenho nas minhas mãos sempre a Bíblia. E com a Bíblia eu trabalho, eu procuro aprender para transmitir, para passar para alguém igual você, minha querida, que faz comida, que faz quentinha, que trabalha, faz com carinho o alimento para alguém, e a pessoa vai recebe aquilo uma coisa muito gostosa. Assim também você que é uma enfermeira, é uma médica, você na tua profissão, que você faça muito bem, que Deus te use também, para que pessoas sejam abençoadas. Então Jael, Deus havia falado que ela ia ser vitoriosa, ajudando aquele povo de Deus. E os filhos de Jael, como eu falei, estavam ali guerreando. Mas o que nós lemos aqui em Juízes 4, no versículo 15, que diz assim, e o Senhor derrotou. Então eles estavam guerreando, mas Deus estava ali abençoando. Você está trabalhando agora, não sei em que, mas está trabalhando e Deus está te abençoando. Então não há derrota para você, só há vitória. Então diz aqui que o Senhor derrotou a Sísera e a
todos os seus carros. Eu li no começo que eles tinham assim, um bom preparo para a guerra, tinham um material bélico ali bem forte. Mas eu leio aqui junto com você que está me acompanhando, que o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros. Estou lendo o versículo 15 do capítulo 4 de Juízes. E todos os seus carros, e todo o seu exército, aquele exército fortalecido lá por eles, foi derrotado ao fio da espada, diante de Baraque. E o que aconteceu? Versículo 15 nos informa, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. O inimigo. Aí a gente observa que ele fugiu a pé. E o versículo 17, irmão, ele fugiu para onde? Aonde que ele foi se direcionando? Para a tenda de Israel. Então, se o inimigo está se direcionando para a tua tenda, você já está com a vitória. Ele não vai conseguir nada, nem na sua tenda, nem no seu local de trabalho, aonde você estiver. Se ele estiver se dirigindo a você, a sua casa, ou a tudo que é teu por direito divino, eu declaro, apoiada na palavra de Deus, que ele já está derrotado. Aí a gente lê no versículo 15, porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Israel, mulher de Éber, como eu já tinha falado para vocês, Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Então essa paz aqui era que Sísera, que Éber e Israel, eles não estavam se envolvendo muito. Parecia, né, que não estavam se envolvendo muito nessa guerra, não. E não queria, assim, um desconforto com Sísera, mas no coração deles mesmo, eles queriam era ajudar na vitória do povo de Israel. Então o versículo 18 nos informa aqui, que é onde começa a vitória, e a tua vitória já está chegando. Israel saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Vamos ver aqui, vamos meditar em cada versículo aqui, para vermos a estratégia. Você também tem que ter uma estratégia de vitória. Você tem que ter uma estratégia para você ganhar a sua família para Cristo, para você manter a paz na sua casa onde você estiver. Então ele chegou ali, claro, ele chegou com fome, cansado, com sede, e Deus estava acompanhando cada ação, irmão. Deus está acompanhando cada ação da minha vida, na tua vida, onde você estiver, Deus está acompanhando. Não pense que você está sozinho, não, que a gente anda, mas tem o sol da justiça sobre a nossa cabeça. E nós temos aqui muitos pontos positivos nesta narrativa de Israel. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E Deus já havia dito por Débora que a honra seria pela mão de uma mulher. Então aqui Israel aproveita a oportunidade, e o inimigo estava ali dentro da casa dela, e ele foi assim, ali naquela casa, destruído, porque a estratégia foi essa. Ele pediu água. Primeiro ela cobriu ele com uma coberta, e ele fala no versículo 29, dá-me, peço-te, então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Mas a gente não obedece o inimigo, a gente obedece a Deus. E ela não obedeceu, ela não deu água, ela deu leite. Por que não deu água? Porque a água refrigera, a alma reanima. E ela não deu água, ela deu leite, porque leite dá sono, e deu sono nele. Então ela cobriu, deu leite. Então ela foi obedecendo a Deus ali na sua mente. Obedeça a Deus também na sua vida. E outra coisa no versículo 20, queridos, que ele ainda pediu para ela mentir. Ele disse, põe-te à porta da tenda, que há de ser, que se alguém vier
e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então ainda pediu que ela mentisse. E ela não obedeceu. E no versículo 21, irmãos, que está determinada a vitória, ela determinou a vitória tua também. Então Jael, mulher de Éber, e você aí que tem seu marido, que você seja bênção para ele também. Mulher de Éber tomou uma estaca. Eu já falei que ela armava tenda, desarmava tenda, ela sabia manejar uma estaca. Ela pegou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. Assim morreu. Queridos, então nós observamos aqui, o inimigo você tem que atingir mesmo, foi no crânio. Com o inimigo não se brinca, não se brinca, é preciso destruir. Você tem que ser determinado: eu vou destruir esse mal, eu não aceito mais isso. Coisas que vai estar te oprimindo, te incomodando, te aborrecendo, está deixando você doente. Você determine: eu vou destruir. E pela tua mão, cheia de unção, Deus vai agir. E Jael soube ser bênção. Saiba ser bênção. Saiba ser bênção. E peça a Deus para adestrar a tua mão também. Leia depois Jeremias 23, 29. Peça a Deus: Senhor, adestra as minhas mãos para a peleja. E que tuas mãos sejam abençoadas agora. Eu dou por encerrado, desculpa aí se não foi bem, que assim como eu falo, eu não estou sabendo pastorear online, mas Deus sabe, eu estou online, Ele não está, Ele está aí vivo, o Cordeiro vivo vive. Então receba a bênção de Deus para a tua vida. É mais uma reflexão sobre mulheres na Bíblia, e você não está na Bíblia, mas você faz parte do povo de Deus. Deus te abençoe, querida. Paz seja com todo, um beijão no coração.